A gente tem uma tendência de comparação assim gigantesca. Eu acredito que nós somos a geração que mais se compara com as pessoas do que as demais. O ego é o maior inimigo da nossa geração. A nossa geração, ela não quer ser rejeitada. Ela não quer ver um grupinho de pessoas reunidas sem que ela seja convidada. A nossa geração é aquela geração que, se você olha torto para ela, você não vai com a cara dela. E é tão louco isso, que quando a gente fala de andar em fé, de servir a Cristo, de ter um relacionamento com Ele, a fim de cumprir o nosso chamado, a gente está falando literalmente de perda, como o apóstolo Paulo escreve em algumas de suas cartas e reforça muito em Timóteo. Timóteo, eles podem, você não, eles vão para esse lado e você vai para o outro. Só que, por que a gente tem tanta sede de aprovação o tempo inteiro, sendo que quem tem que nos aprovar é o próprio Cristo? Quem nos chamou para essa grande obra é o próprio Senhor, dono e criador de todas as coisas. Nós precisamos estar dispostos a perder a nossa dignidade, de fato, sabe? De correr risco, de se lançar em fé. A fé é aquilo que você não pode ver, mas você vai, sabe? Quando Deus chama Abraão para sair de sua terra, da sua parentela e para uma terra que ele lhe mostraria, Abraão saiu em fé. Abraão não enxergou a terra. Ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele foi. Ele correu o risco. E aí, o decorrer da história, você já sabe. Nós precisamos ter clareza de que o Senhor, Ele responde pessoas que estão no centro da sua vontade. E o sobrenatural, ele fala de correr risco. O sobrenatural, ele fala sobre você se envolver a tal ponto que você não está mais se importando com as coisas, com as pessoas, com a opinião. Ah, mas fulano só vive na igreja. Ah, fulano se converteu, só fala disso. Ah, fulano... Dane-se. A nossa validação, ela precisa vir do Senhor, sabe? E o meu desejo verdadeiro, assim, é que nós sejamos tolos. Que nós sejamos tolos para o mundo. Mas que para o Senhor nós sejamos pessoas intencionais. Que para o Senhor nós somos pessoas superestimadas, sabe? Porque é isso que importa. Muitas pessoas são cristãs, se denominam cristãs, mas vivem um cristianismo de condomínio fechado, porque não quer ofender, não quer se sentir ofendido, não quer sofrer um açoite. Cara, o apóstolo Paulo, ele foi preso. Ele foi preso por pregar o evangelho, por falar do Senhor. Cara, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Um evangelho que carece de aprovação o tempo inteiro. Nós precisamos estar dispostos a correr risco, sabe? As pessoas estão esterilizando o evangelho. Elas estão criando barreiras protetoras, anticorpos. E a grande realidade é que o Senhor, Ele nos chama para uma vida literalmente de se lançar nele, sabe? Uma vida onde o milagre, ele comece onde acaba a nossa insegurança. Porque é assim que o Senhor nos vê. O Senhor, Ele nos fez e Ele colocou tudo em nós. Todo o potencial que havia nele, em Jesus, nós fomos contemplados. É interessante porque lá em Gênesis, na criação, fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem estava com Deus na criação era Jesus, o próprio Cristo. Então nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de um Deus. Como que a gente vive uma vida de insegurança, uma vida de incertezas, tendo a clareza e a convicção de quem foi que nos chamou para esse plano, sabe? Quem foi que nos chamou para isso? E nós precisamos entender é que a nossa fé, ela é individual. Apesar de estarmos no mundo e vivendo uma vida no mundo, uma vida compartilhável, nossa fé é individual. Então, não me interessa o que o outro pensa ao meu respeito. O que me interessa é o que o Senhor pensa ao meu respeito. O que me importa é estar no centro da vontade do Senhor. Eu costumo falar que hoje nós precisamos estar dispostos a perder
tudo, 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 tudo. Carro, casa, dinheiro, marido, mulher, filho, tudo. A única coisa que a gente não pode perder, meu amigo, é a presença do Senhor. Nós podemos perder tudo. Nós podemos perder tudo, porque o Senhor, o seu Espírito, é tudo que importa pra gente, sabe? Então eu te faço esse convite. Para de olhar para o natural, para de olhar para o carnal, para de olhar para o que o outro está falando a seu respeito, mas viva uma vida sobrenatural. Seja um cidadão sobrenatural, seja um cidadão que entende que Cristo é tudo que importa, Cristo é tudo acima de todos. E quando eu falo dessa forma, não é sobre uma rejeição às pessoas ou virar rebeldia, não, de forma alguma, mas é entender que a opinião e o conceito que nós precisamos de validar é o do Senhor. O que o Senhor tem dito a nosso respeito? Senhor, o Senhor está mandando eu ir para a esquerda? Eu vou para a esquerda. Independente se fulano está me julgando porque eu estou indo para a esquerda, eu estou indo para a esquerda. Porque quem começou a boa obra em nós é fiel para cumprir. Então, que você viva verdadeiramente uma vida pautada nele, sabe? E não no que as pessoas dizem ao seu respeito. E não no que as pessoas buscam de você, o que elas esperam. Quebre as expectativas. Livre-se das expectativas dos espectadores. Livre-se daquilo que os outros pensam ao seu respeito, sabe? Muitas vezes a gente fica preso demais na opinião do outro, sendo que realmente a opinião que importa é a opinião dele. Eu era uma pessoa que me importava tanto com a opinião dos outros, pra tudo, cor de cabelo, estilo de cabelo, como me vestir, como falar, como não falar. E isso me bloqueou a tal nível que, graças ao Senhor, Ele me libertou, sabe? Mas foi um processo duro, um processo doloroso, e hoje eu posso te ensinar, hoje eu posso te falar aqui em poucos minutos o que eu demorei 5, 6 anos para aprender. Livre-se das opiniões alheias.